Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal Reina em Pauta. É sempre uma alegria levar uma palavra ao seu coração todos os dias, todas as manhãs, e eu quero de coração agradecer a todos aqueles que já se inscreveram no canal, e quero convidar você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, faz parte do canal. Segue aí todos os dias, você vai ter uma palavra rema da parte do Espírito todas as manhãs para a sua alimentação diária. Glória a Deus. Queridos, estamos discorrendo uma série sobre o tema filiação versus nutrição. Exatamente porque nós precisamos compreender largura, altura e profundidade da filiação. Largura, altura e profundidade da nutrição. São coisas que muitas vezes não damos muita bola. Por exemplo, nutrição é uma coisa que às vezes nós, pessoalmente, naturalmente, na nossa vida diária, a gente não liga. Só que a gente não percebe que ao passar dos anos, a alimentação, o qual tem sido nutrido, não tem sido balanceada. Então ela começa a causar alguns males. Então o malefício de uma alimentação fora da nutrição real, ela vai trazer um problema muito sério no dia de amanhã. Hoje pode até passar, mas amanhã vai ter um problema muito sério. Da mesma forma eu posso levar isso para o lado espiritual. O que significa nutrição espiritual? Nada mais é do que a vida de Deus em nossa vida em exercício. A Bíblia diz em João 1:1 que Deus é a palavra. A palavra é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse verbo, que é a palavra, que é Deus, foi liberado aos homens. Ele veio para os homens. O grande problema é que o homem não conseguiu entender ainda a realidade da vida de Deus. O homem ainda acha que Deus é obrigado a abençoá-lo com coisas que ele diz que são bênçãos. Não posso dizer que não são, por exemplo, um carro novo, uma casa nova, uma coisa que acontece assim extraordinária, é bênção. Porém, o entendimento tem que ir mais a fundo. Nós temos que entender que a bênção maior é o entendimento da vida de Deus governando as nossas vidas. E esse é o propósito do entendimento da filiação e também remetendo-nos à nutrição, que é o conteúdo da mesa, certo? Muito bem. Eu estou aqui com Ezequiel 47 aberto. Mas o que significa Ezequiel 47 nesse tema? Muita coisa. Primeiro, amados irmãos, diz que o homem levou de volta aonde? Ao templo. Aonde estava o segredo das águas? No templo. Aonde é o templo hoje? Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo, que habita em vós, que é proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Se somos o templo do Espírito Santo, nós somos uma casa. Então a atenção de Ezequiel voltou para o templo. O propósito de Deus em dar essa visão era levar o foco de Ezequiel ao templo. Então o propósito do Espírito Santo em trazer essa mensagem dentro desse tema, filiação versus nutrição, é levar você a focar o templo. O que está acontecendo no templo? Onde é o templo dentro de você? É o seu espírito, é o seu interior. O que está acontecendo aí dentro? Qual é a comida que esse templo tem recebido? Como tem sido aí? A Bíblia diz que o templo, amados irmãos, dali fluiu do lado sul do altar águas. E essas águas começaram a crescer e formou um rio. Então a saída das águas saiu do templo. Quem liberou a água foi o templo. Como você é o templo, quem libera a água é você. Para você liberar a água, você tem que ter água. A nascente estava no templo. A partir do templo, a partir das águas sendo liberadas, então aparece o Senhor com a medida. O homem com a linha de medida é o Senhor. E essa medida, ela sai, amados irmãos, exatamente a medida sai de onde fluem as águas. As águas fluíam do lado sul do altar. Então, quando você se torna dependente de Deus, quando você entende que Jesus é o teu Senhor,
Há uma fluente dentro de você. E João, a palavra confirma isso, amados irmãos, né? Que do seu interior fluirão rios de água viva. Essa foi uma palavra de Jesus quando ele estava na festa, no capítulo 7 de João, né? Ele estava na festa e aí ele levantou no último dia da festa e exclamou, e falou da água e disse assim, então, do interior de vocês vai fluir água viva. Mas é preciso, para fluir essa água viva, entender onde estamos, quem somos e o que estamos fazendo. Então, começa a fluir a água do lado sul, da disponibilidade, da humildade, da submissão, irmãos, da dependência do homem para com Deus. Nasce as águas e nasce a medida. A medida, amados, é para mostrar o nível do envolvimento do homem com a água. Preste atenção. Quanto menos envolvimento, irmãos, mais governo humano você terá. Quanto mais envolvimento com a água viva, menos governo humano você terá e mais governo divino você terá. Então o propósito da nutrição é governante. Porque se é bem nutrido, você é governado pela boa nutrição. Se é mal nutrido, você é governado pela má nutrição e tem consequências. Assim como a boa nutrição também gera consequência. Qual a consequência da boa nutrição? Edificação, crescimento, maturação e coisas assim. Então, amados, preste atenção. Eu citei na última reflexão a primeira medida, vou citar de novo. Ele mediu 500 metros e as águas deram pelo tornozelo. Então, ele estava próximo da nascente da água. E a medida mediu pelo tornozelo. O Senhor tem o desejo de envolver. Mas preste atenção que o desejo do Senhor no envolvimento vai levando a pessoa, né, a medida mais distante da afluente. Então eu quero explicar uma coisa aqui. Quanto mais você se enche de Deus, mais Deus te leva a ser um instrumento na edificação de Deus. Quanto menos você se enche de Deus, menos Deus te leva para a edificação. Porque a regra é assim. Você acha que uma pessoa que não tem pode dar? Claro que não. Só pode dar quem tem. Então, se você, amado, está próximo do edificador, está comendo dele, após você comer bastante dele, ser cheio dele, estar bem nutrido, então ele vai medir você e te levar para longe para edificar outras pessoas. Preste atenção que essa revelação é profunda. E aí, ele vem na segunda medida e as águas sobem. E a terceira medida, as águas sobem. E a quarta medida chega ao nível que as águas não dão mais pé. Então, na quarta medida, a pessoa está no mínimo 2 quilômetros, né, longe da afluente. Só que é o seguinte, ele está 2 quilômetros longe da afluente, mas ele está maduro, ele está cheio de Deus, ele está mergulhado nas águas. Quem que está governando ele na quarta medida? É ele ou as águas? É as águas. Diz que na quarta medida não dava mais pé, tinha que nadar. Quando você está numa água que não dá pé, queridos, quem manda em você é a água. E aí, mesmo que você saiba nadar, mas a água manda em você. Você tenta pôr o pé no chão, não consegue. Porque existe um governo te levando a uma visão, amados irmãos, poderosa, tremenda. E agora você é governado por essa visão. Então, vamos voltar ao pensamento da nutrição. A nutrição, ela é governante. Quando você está bem nutrido, você é governado por aquela nutrição. Aquela nutrição produziu, amados irmãos, vitaminas para o seu corpo. Aquela nutrição produziu maturidade. Aquela nutrição produziu você um homem completo em Deus. Assim é essa nutrição espiritual. Quando você entende isso e come da palavra e bebe do Senhor e busca o Senhor e está sempre buscando nutrição, está sempre na mesa, está sempre reunido à mesa, então eu quero dizer para você que Deus pode contar com você. Deus não envia ninguém sem bancar esse envio. Quando Deus te enviar
para orar para alguém, é porque Deus já te preparou para orar por esse alguém. Se você não estiver preparado, Deus não vai te enviar. Quando Deus te enviar para uma missão específica de ajuda, uma missão, amados irmãos, aí nesse mundo aqui, é porque Deus já preparou você. E sabe qual que é a visão de Deus? É preparar o homem e a mulher, é preparar a igreja para a edificação. Então, no preparo, na maturação, Deus envia eu e você para a edificação. E o propósito de Deus nesse tempo é crescer a vida das pessoas na vida de Deus para que a edificação seja uma realidade. Enquanto existe uma guerra generalizada trabalhando na contramão, tentando desviar o foco, arrancar as pessoas da visão Filadélfia e levar elas na visão Laodiceia. E isso é muito mal, infelizmente está acontecendo nos nossos dias. Mas eu convido você a entender no Espírito acerca da comida. Pai, abençoa teus filhos, ministra grandemente, nós nos unimos e te agradecemos agora. Diante do Senhor, supre a cada um e abençoe abundantemente. Deus é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.